Estamos de volta aqui mais um programa Entre Família. A gente tem um momento especial aqui. Tem algumas situações, Aline, que a gente vai colocar. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Muitas vezes quem está assistindo a gente, se você identificar ou uma ou duas ou as 4 situações que a gente vai mostrar aqui, é porque talvez no seu relacionamento tenha algum tipo de obsessão, seja sua ou seja do seu parceiro. Então vamos lá. A primeira é, posso tirar aqui? Tirar e a gente vai colocando aqui e você vai explicando. Cobranças exageradas, ok? Cobranças exageradas. Certo. Cobrança exagerada no sentido de você não dá atenção para mim, você não fica comigo, preciso que você seja meu parceiro a todo momento. Quer dizer, a pessoa vai colocando uma série de regras, e aí, como a própria palavra já fala, né, exagerada, acima de um padrão normal. Nesse sentido, a gente pode até chamar de obsessão, obcecado por uma presença, mas aqui a gente está falando de uma pessoa insegura. Por que ela precisa a todo momento ter essa atenção, ter esse cuidado, ter essa proteção? Então, a gente, até exemplo do que a gente comentou lá, né, da Tamires, estava vinculado a uma autoestima baixíssima. Exato. Então, essa pessoa precisa fortalecer, né? Se o outro está comigo e se o outro tem compromissos além, né, dessa relação, aquilo que é para a relação está acordado, está combinado, é um horário que a gente combinou, né? É para funcionar, a gente falava anteriormente no intervalo de funcionamento. Um casal é alguém que funciona junto, que tem regras juntos. Se alguém está cobrando além, é porque ou o outro não está cumprindo, e aí, nesse caso, vai ser necessário ajustar, ou porque o outro está cumprindo, mas a minha insegurança é tanta, tamanha, que eu fico exigindo além daquilo. Então, aí, nesse caso, é necessário fortalecer esse auto-amor, essa autoestima. Pode ter uma situação também de, talvez, eu crie um padrão elevado daquilo que eu espero daquela pessoa. Talvez ela fez da maneira dela, fez da melhor maneira, mas não é o padrão que eu estou acostumado ou que eu esperaria. Isso também se enquadraria nesse tipo de cobrança exagerada? Sim, perfeito, Thiago. É a questão mesmo dessa idealização. E aí, na amizade, né? O amigo tem que, mandei o WhatsApp naquele horário, ele tem que responder. Eu sou prioridade na vida dele. E aí eu fico criando um padrão que, para a pessoa mostrar que gosta de mim, ela tem que atingir essas regras. Só que essas regras estão só na minha cabeça. Porque, para mim, esse nível, né, de perfeição, de adequação, é o que demonstra esse afeto. E não tem nada a ver. Né? Novamente, aquilo que foi combinado tem que funcionar. E, às vezes, numa situação como essa do WhatsApp, existe N fatores que vai fazer com que a pessoa não me responda ali na hora. Mas, na minha cabeça, isso é sinal de atenção, de cuidado. Então, aí sim, né, um padrão idealizado, exagerado e fantasiado também. Muito bom, Aline. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Controle excessivo. Esse seria também uma obsessão no relacionamento? Como que seria esse? É muito parecido com cobrança exagerada. Uma pessoa que cobra muito, ela tem uma necessidade de controle. Toda necessidade de controle faz com que a pessoa supra essa insegurança. Então, se eu controlo, se eu sei como é que funciona, eu sei que vai atender os meus padrões. E como você falou, padrões elevados, se eu controlo de acordo com meus padrões elevados, está tudo ok. Então, está muito relacionado. Uma pessoa que cobra de forma exagerada, provavelmente uma pessoa muito controladora. E aí tem que flexibilizar esse controle, entender que as coisas não funcionam, né, da forma como ela imaginou, que cada um é cada um, e que aquilo que é combinado não sai caro. Alguns exemplos, só para a gente já deixar bem claro para quem está em casa, de repente está assistindo e não consegue identificar esses padrões. Vamos dizer, por exemplo, a pessoa sai, um casal, vamos dizer, um casal maduro, não estou nem falando de pai com filho, que tem ali o horário para chegar, né? Não vamos nem entrar nessa questão, mas aí, vamos lá, a esposa saiu ou o namorado saiu, dá 5 minutos, não mandou mensagem, o cara já está lá. E aí, onde você está? O que você está fazendo? Ou vice-versa também. Isso seria também um indicador? Sim. Então, você não me ligou. Por que você não me ligou? Cobrança exagerada. Tá, então você me atende exatamente a hora que eu ligar. Não me atendeu? Eu fico ligando 5, 10, 15, até que a pessoa me atenda. Então, esse tipo de situação, essa dupla aqui, ela vai estar muito relacionada a tempo, marcado, cravado e exigência em cima desse tempo. Então, a cobrança e o controle é um casalzinho dentro desse exemplo que você colocou. Como que a pessoa pode fazer para lidar com essas duas situações? De repente, identificar e conseguir sair desse relacionamento, eu colocaria um relacionamento abusivo nessa situação, né? Como está muito vinculado a uma insegurança e dessa forma também está vinculado a uma baixa autoestima, essa pessoa tem que fortalecer essa autoestima. Se o outro está comigo é porque ele quer.
ele atrasar 5 minutos, 15 minutos, ele não me ligar, ele não fazer exatamente do jeito que eu esperava, não quer dizer que, né, ele está me traindo, que ele está fazendo alguma coisa errada. São circunstâncias adversas. Agora, se é um caso que realmente existe o outro lado, né, também está, vamos dizer assim, folgando, é uma questão de alinhamento. Mas o que a gente pode ter quase que com 100% de certeza, uma pessoa controladora e uma pessoa que cobra muito, ela quer, no fundo, ser atendida, né, tem uma questão de uma autoestima baixa e precisa fortalecer. Psicoterapia, entre outras formas aí. Né, muito bem, Aline, muito bem. Com certeza, muita gente que está em casa aí está conseguindo identificar e com certeza vai melhorar aí muito esse relacionamento. A nossa terceira situação, vamos lá, consegui, hein? Ultimatos e chantagens. O que seria essa aqui? Seria essa pessoa que fala assim, ou ele ou eu. Que coloca condições. Ou sua amiga ou eu. Ou sua amiga ou eu. Então, nesse caso, eu vou trazer para a mesma linha da insegurança. Por que essa pessoa ela precisa que o outro faça uma decisão? Porque ela se sente insuficiente. Né? Ela não atende. Então, se você definir que eu, né, sou o seu 100%, você não precisa do outro. E aí você está anulando o outro de ter, né, essa pessoa, esse parceiro, enfim, esse amigo, de ter a vida dele. Então, ele coloca condição para ter exclusividade e, dessa forma, abarcar a insegurança dessa pessoa. Então, esse exemplo de colocar condições, ou ela ou eu, ou o seu trabalho ou eu, né? A pessoa às vezes começa a namorar e fala assim, então, você escolhe ou para amizade com essa sua amiga, ou eu não vou continuar com você. Né? E não olha para a situação, para as circunstâncias, o que aquela amizade significa para a pessoa. Né? Então, aí existe o ciúmes, muitas vezes está embutido também nesse tipo de situação. Isso pode estar presente em todos os níveis de relacionamento, seja pai, filho, seja marido, mulher, namorado, amigo, em todos eles? Pode, né? Um pai que coloca condição para o filho que coloca condição para os pais, né? Porque está vinculado esse medo realmente de perder a pessoa. Agora, tem estágios que a gente pode falar que são aceitáveis? Sim. Né? Mas tem que tomar cuidado. Vou colocar uma situação. Por exemplo, entre um relacionamento de pai e filho, momento que você está querendo educar ou que você espera que a criança realize aquilo que é preciso naquele momento. Sim. Olha, se você não guardar todos os brinquedos, você não vai, sei lá, para a piscina, não vai brincar, ou enfim, se não come toda a comida, não tem a sobremesa. Isso se enquadra nesse tipo de situação ou não? Seria realmente visando a educação mesmo? A gente pode colocar isso como algo, às vezes, necessário, né, para que a criança obedeça. Então, aí eu usaria esse exemplo de ser algo ok, aceitável. Né? Mas o pai não pode passar o resto da vida, até os 10 anos, 15 anos, colocando condição para o filho. Né? Principalmente, se você não comer, não tem sobremesa. Não é assim que eu vou resolver. Né? Por que é importante comer, filho? Preciso que você entenda. E vai para uma linha muito mais racional e de negociação com aquela pessoa do que como uma imposição. Agora, tem momentos que a imposição é necessária? Sim. Quando a gente precisa colocar limite numa relação, a condição ela precisa entrar. Né? Eu sempre uso o exemplo do fogo, né? Acho que já até coloquei esse exemplo numa outra circunstância. O prédio está pegando fogo. O chefe vai falar, sai agora. Não tem condição da pessoa falar, não, agora não, estou terminando o relatório. Né? Então, quando a gente precisa colocar limite, a gente impõe alguma coisa. Mas não deve ser o padrão dos relacionamentos saudáveis, né? Porque aí entra duas pessoas inteligentes que negociam, que conversam e chegam a um acordo. Com certeza. Tem que ser sempre instrutivo, né? Sempre ser bem instrutivo. claro. A última situação aqui, Aline, é essa aqui, ó. Vamos lá. Devoção extrema ao parceiro. Vou colocar aqui na tela. Então, vamos lá. Devoção extrema ao parceiro. O que seria essa? Entra um pouco naquele exemplo do último bloco, né? Pode ser que esse parceiro seja um manipulador, né? Alguém que usa dessa pessoa fragilizada também com uma autoestima muito baixa para que ela tenha benefícios. Não pode ser que o outro lado, né, manipule para tal. Mas quando a pessoa tem essa predisposição, a gente pode olhar aquele quadro que eu comentei, das mulheres que amam demais, que né, são comportamentos de mulheres muito fragilizadas, com ausência, às vezes, de um afeto, de uma figura masculina, enfim, aí tem várias questões que a gente poderia enquadrar, mas que parte do pressuposto que essa pessoa ela é fragilizada, ela precisa ser amada, ela precisa, né, preencher esse vazio. Então, ela busca no parceiro, né, ela coloca esse parceiro num endeusamento, num lugar, num altar, e ela começa a servir ele, até o ponto que essa permissividade, né,
da relação acaba fazendo com que, né, ela perca aí o que seria aquilo igual por igual, né, essa troca natural de qualquer relacionamento, porque ela colocou ele no patamar superior. Né? Muito legal. Aline, tem uma pergunta que chegou aqui para a gente agora no WhatsApp, que tem tudo a ver com isso que você colocou, que você está falando para a gente. Vamos lá, pode colocar na tela aí. É a pergunta da Cláudia. Ela diz o seguinte: o que causa essa insegurança para a pessoa ficar assim? Algo na infância, talvez? Seria isso? Sim, cada caso é um caso, a gente tem que olhar cada história, né? E até dentro da própria questão, né, que eu comentei da obsessão, você pode ter várias Sim, claro. raízes diferentes, né? Você pode ter a pessoa aí que é viciado e esse vício pode estar ligado a uma fuga. Você pode ter uma pessoa aí que está num relacionamento abusivo porque não teve uma figura parental, não foi amada ou foi, né, violentada. Então, normalmente, um adulto que tem, né, uma condição de dependência, ele teve sim um furo, vamos dizer assim, ou na primeira infância, né, ou mesmo durante, né, o desenvolvimento na adolescência. Em geral, a gente vê clinicamente falando, por experiência clínica, uma origem, um start na infância. Agora, pode ter um trauma posterior, um trauma na vida adulta, perder um filho, e aí essa pessoa começa a ficar obsessiva por ir visitar o túmulo todo dia, conversar com essa criança? Pode. Aí a gente tem um quadro de uma obsessão que surgiu a partir de um trauma. Mas, normalmente, essa estrutura psíquica original, ela foi, né, abalada aí, na primeira infância para frente. Aí, né, a gente pode também falar da vida, né, uterina, mas aí um pouquinho mais, daria um programa só sobre isso. Mas sim, com certeza tem frutos ruins que vêm dessa experiência infantil. O que eu percebi é que geralmente todas as situações têm alguma raiz na autoestima, né? Sim. Quase todas, né? Se você não tem uma boa autoestima, você não consegue lidar com essas situações.